Sabe, geralmente quando a gente pensa no nosso corpo tentando avisar alguma coisa pra gente, imaginamos um sistema super direto. Tipo um alarme de incêndio mesmo. Com certeza, é aquela lógica básica de causa e efeito, né? Exato. Se tem fumaça, o alarme dispara. Se o corpo precisa de energia, o estômago dá aquele ronco inconfundível, a fome bate forte e, bom, a solução lógica e imediata é comer. A biologia sempre pareceu ter regras muito rígidas. E olha, essa lógica mais linear foi o que guiou a medicina durante séculos. A fome era vista, sabe, quase que puramente como um sintoma mecânico. O estômago vazio ou então a glicose que caiu no sangue. A famosa hipoglicemia. Isso. E a ideia de mexer nesse instinto básico de sobrevivência parecia algo muito distante da realidade clínica. Parecia impossível fazer isso sem causar um colapso gigante em todo o sistema. Só que aí, de repente, esse nosso alarme de incêndio biológico foi completamente hackeado. Literalmente hackeado. A era das canetas injetáveis contra obesidade e diabetes chegou, mostrando para todo mundo que esse sistema pode sim ser reprogramado ou até totalmente silenciado. E é exatamente por isso que a gente precisa dar um passo para trás e olhar os dados frios. E é por isso que nessa nossa imersão profunda de hoje, a gente vai dissecar essa revolução metabólica. Estamos falando de medicamentos como a tirzepatida e a semaglutida, que muita gente conhece comercialmente como Mounjaro e Ozempic. E tem muita informação circulando, né? Demais. A nossa pilha de fontes para hoje está bem robusta. Temos um estudo genético colossal que acabou de sair na revista Nature, ensaios clínicos super detalhados de The Lancet e também diretrizes fresquinhas da Anvisa e painéis médicos sobre os efeitos adversos. A ideia central aqui, para quem escuta a gente, é afastar aquele mito perigoso da pílula mágica. A gente quer traduzir a mecânica da coisa toda para uma linguagem acessível, mas sem perder o rigor científico. Perfeito. E o que eu acho mais fascinante nessa literatura toda, além dos artigos, é a transição de mentalidade. A gente sai de um modelo de julgamento tipo, é falta de força de vontade da pessoa. Nossa, sim, o estigma da falha de caráter. Exato. E passamos para um modelo puramente neuroendócrino. A ciência está desvendando uma comunicação super complexa entre o intestino e o cérebro, que, até anteontem era tratada como uma caixa preta. É uma mudança de paradigma enorme. Então, bom, vamos desconstruir isso começando pelo cenário prático. O que motivou essa urgência toda no mundo médico? Lendo lá os documentos da Anvisa, tem uma mudança recente nas diretrizes brasileiras que me deixou bem chocado. Para jovens de 10 a 17 anos com diabetes tipo 2. E a gente tem que pontuar o quão alarmante isso é. Muito. Historicamente, essa era uma doença de adultos mais velhos. Era o desgaste do corpo depois de décadas de hábitos ruins. E agora a gente está falando de crianças de 10 anos de idade. Exatamente. Os dados mostram que a gente tem cerca de 213 mil adolescentes vivendo com diabetes tipo 2 hoje no Brasil e mais 1,46 milhão no estágio de pré-diabetes. Sabe, um terço dessa faixa etária está com excesso de peso. A obesidade infantil mudou totalmente a linha do tempo das doenças metabólicas. É assustador. E do ponto de vista fisiológico, o que acontece é o acúmulo da chamada gordura ectópica. Gordura ectópica? Como assim? Tipo, dentro do fígado, dentro do pâncreas. E isso está acontecendo muito mais cedo na vida dessas pessoas. Então o órgão meio que sufoca. Quase isso. Quando o pâncreas de um adolescente fica sobrecarregado de lipídios, as células beta, que são as responsáveis por produzir insulina, elas começam a falhar. A gente chama isso de envelhecimento metabólico precoce. Caramba, o pâncreas de um adolescente agindo como o de um idoso. Exato. E é por isso que a aprovação de uma terapia tão forte, tão agressiva para essa idade, é um marco regulatório gigantesco. A substância precisa entrar ali para intervir antes que essa falência do pâncreas vire algo irreversível. O que nos leva ao coração do assunto de hoje, a mecânica desse negócio. O Mounjaro é sempre descrito nos textos como um análogo de hormônios intestinais, né? O GLP-1 e o GIP. Isso, as incretinas. Mas, traduzindo para quem não é da área de saúde, o que isso significa lá no nível celular? Como que imitar o intestino
consegue, do nada, reverter um quadro de diabetes e fazer a pessoa emagrecer tanto? Bom, vamos lá. Imagina que o seu intestino é um sensor. Normalmente, quando a comida chega lá no intestino delgado, umas células especiais soltam esses peptídeos, o GLP-1 e o GIP. Tá, eles caem na corrente sanguínea. Exato. Eles viajam pelo sangue e batem lá na porta do pâncreas para avisar assim: olha, a glicose já está a caminho. Isso faz o pâncreas soltar um pico de insulina preventivo e, ao mesmo tempo, inibe o glucagon. O glucagon seria aquele hormônio que joga mais açúcar no sangue, certo? Ele mesmo. O grande problema é que no nosso corpo, esses hormônios naturais duram só alguns minutinhos. Rapidamente, uma enzima vem e destrói eles. Então o sinal natural acaba muito rápido. Muito rápido. Aí entra o medicamento. Ele é uma versão sintética, criada em laboratório, que é tipo blindada contra essa enzima. Entendi. Então, em vez de durar minutos, a substância fica circulando no sangue por dias inteiros. Ela mantém o pâncreas num estado de alerta e supereficiência o tempo todo. Então, pro diabetes, ele basicamente conserta a fechadura da célula para a insulina conseguir empurrar o açúcar para dentro sem parar. Mas assim, a perda de peso absurda não vem só do pâncreas, né? Não, não mesmo. O efeito no sistema digestivo e no cérebro é até mais impactante para a balança. É, porque lendo sobre esse impacto neurológico, parece que a droga puxa o freio de mão de todo o sistema digestivo. O estômago esvazia muito mais devagar. Fica super lento. A comida passa a ficar no estômago por horas a mais do que o normal. E isso cria uma distensão física real ali no órgão. Dá aquela sensação de estufamento? Isso! As paredes do estômago têm sensores físicos, os mecanorreceptores. Eles ficam disparando sinais direto pelo nervo vago, subindo até o tronco cerebral, dizendo que o espaço físico está totalmente lotado. E, ao mesmo tempo, essas moléculas do remédio também viajam até a cabeça. Sim, elas cruzam a barreira hematoencefálica. Elas vão lá e grudam direto nos receptores de GLP-1 no hipotálamo, que é o grande centro de controle da fome no nosso cérebro. Olha que loucura. É como se o remédio fosse um mensageiro químico que manda um telegrama super urgente, mas tipo um telegrama que não para de chegar no cérebro gritando assim: atenção, a barriga está absurdamente cheia, não cabe mais nenhuma gota d'água, paralise o ato de comer imediatamente. Essa analogia é perfeita. Sabe, a pessoa pode ter dado umas 3 garfadas no almoço, mas o cérebro recebe um sinal de que ela acabou de comer uma ceia de Natal inteira sozinha. E a palavra-chave aí é a amplificação artificial. O cérebro é inundado por uma sensação de saciedade que não bate com o volume de calorias que a pessoa realmente comeu. Ele desliga a fome na marra. Exato. O hipotálamo desativa as vias da fome e acende as vias da saciedade. O resultado prático é que o paciente fica quase que totalmente apático em relação à comida. E os resultados nos ensaios clínicos mostram muito bem o tamanho dessa apatia. Pegando aquele estudo da The Lancet, o SURPASS-PAIDS, eles acompanharam os adolescentes por 30 semanas. Um período excelente para avaliar a eficácia clínica. Eles mediram o impacto pelo exame de hemoglobina glicada, que, pelo que entendi, funciona como um termômetro de longo prazo da doença, né? Para ver como o açúcar se comportou nos últimos meses. É bem isso. A hemoglobina glicada mede, basicamente, a porcentagem de glóbulos vermelhos que estão com moléculas de glicose grudadas neles. Como o glóbulo vermelho vive uns 120 dias, esse exame é tipo um filme da glicemia do paciente. Não é só uma foto daquele segundo. E no estudo, teve uma queda média de 2,2 pontos percentuais nesse marcador. O que é uma vitória imensa. Em endocrinologia, reduzir mais de 2 pontos na glicada é o que a gente chama de resgate metabólico extraordinário. Mais de 86% dos adolescentes, na dose alta, atingiram o controle total da doença. Além do açúcar no sangue, a queda média no índice de massa corporal, o famoso IMC, foi de 11,2%. E tudo isso em só 7 meses. É uma mudança absurda na estrutura do corpo deles. Mas aí que tá. A gente precisa levantar uma bandeira vermelha aqui. Fazer aquele papel de advogado do diabo. Vamos lá. Se a pessoa recebe um sinal de saciedade tão alto assim e simplesmente para de comer, do que o corpo se alimenta para se manter vivo. Especialistas das nossas fontes, tipo o endocrinologista Dr. André Câmara, alertam muito que não tem milagre.
Se a pessoa não come, o corpo não queima só gordura bonitinho. Longe disso. Ele tem que buscar energia e tijolos de construção em outras fontes internas, não é? Como que o corpo se sustenta sem nutriente entrando? Essa pergunta é crucial porque esbarra na fisiologia da inanição parcial. A gente precisa entender que o corpo humano não é perfeitamente seletivo quando está perdendo peso rápido. Ele entra no modo sobrevivência. Exato. Quando tem um déficit de calorias muito agressivo e principalmente quando falta proteína no prato, o organismo entra num estado catabólico profundo. Catabólico é quando ele começa a quebrar os próprios tecidos. Isso, o corpo precisa de aminoácidos o tempo todo para manter os órgãos funcionando, para a imunidade, para produzir enzimas. Se essa proteína não vem da comida, sabe qual é a única reserva gigante que ele tem disponível? Nosso músculo. O tecido muscular esquelético. O corpo ativa uma via celular chamada ubiquitina proteasoma, que funciona como uma etiqueta. Ela marca as proteínas dos músculos para serem destruídas e reaproveitadas. Então o corpo literalmente canibaliza os próprios músculos para não entrar em colapso. Canibaliza. É o que na clínica chamamos de sarcopenia acelerada. E perder massa magra é um dos efeitos colaterais mais silenciosos e perigosos desses tratamentos. Porque a balança está descendo, a pessoa está feliz. Exatamente. A pessoa sobe na balança e comemora que perdeu 15 quilos, mas se 5 desses 15 quilos forem de puro músculo, o metabolismo basal dela vai despincar. Porque o músculo gasta muita energia, né? Muito. Músculo é um tecido superativo. Ele queima caloria até quando a gente está deitado, dormindo. Se você perde músculo, seu corpo vai precisar de cada vez menos comida no futuro. Então a chance de voltar a engordar com qualquer coisinha vira enorme. Ah, então celebrar só aquele número mágico na balança é uma armadilha total. O tratamento basicamente obriga o paciente a repensar a densidade do que come. Densidade nutritiva é a palavra de ordem. Já que vão ser poucas garfadas, elas têm que ser ricas em proteínas, vitaminas, e aí entra a musculação. Fazer peso vira essencial para mandar um sinal claro para o corpo de que, tipo, olha, não destrói esse músculo porque eu estou usando ele. É o estresse mecânico. Quando você faz força com o músculo, você inibe aquela via de destruição e estimula a síntese de proteínas. Se não fizer isso, a pessoa fica mais leve, mas fica com uma estrutura fraca e muito mais vulnerável ao reganho de gordura. Nossa, faz todo sentido. E bom, a perda de músculo não é a única conta alta que o corpo cobra, né? Os efeitos gastrointestinais são os companheiros mais famosos dessas canetas. Ah, sim, as famosas náuseas. Náuseas, episódios de vômito, constipação severa. E até tem relatos um pouco mais raros de problemas sérios na vesícula biliar e quadro de pancreatite. E isso me leva a uma dúvida gigantesca que aparece nos fóruns de pacientes. A variação dos resultados. Exato. Tem gente que perde dezenas de quilos, posta foto feliz e se sente super bem. Mas aí você vê outra pessoa que mal consegue sair da cama de tanto enjoo e quase não perde uma grama na balança. Como que a biologia pode ser tão diferente assim de uma pessoa para outra usando o mesmo remédio? Por muito tempo, isso foi o grande mistério nos consultórios. Lá no começo dos testes, a galera achava que era culpa da dieta da pessoa ou que uns tinham um estômago mais sensível. Achavam que era só a dose. Pois é, mas a biologia molecular foi lá e deu uma resposta muito mais profunda para a gente. O segredo todo está escondido na nossa arquitetura de DNA. E aí a gente entra naquele estudo monumental da revista Nature. Eles pegaram os dados de 28 mil pessoas que usavam essas medicações. Um número absurdo de pacientes para um estudo genético. É uma escala enorme. O IMC médio do pessoal quando começou era de 35, ou seja, obesidade grau 2. Depois de 8 meses, a perda média foi legal, uns 11 quilos. Deu mais ou menos 12% do peso do corpo. Mas os extremos do gráfico são de cair o queixo. Tinha gente que perdeu mais de 25% do peso. E do outro lado, pessoas que travaram ali nos 5%. E a descoberta deles foi surreal. Eles mapearam uma variante genética no gene do receptor GLP-1. A famosa RS10-35420. Esse nome técnico aí mesmo. Mas conta pra gente, como que uma linha minúscula no código genético de alguém muda completamente o impacto de uma injeção? Para ficar mais visual, pensa nos receptores GLP-1 como se fossem um monte de anteninhas espalhadas pelas nossas células. Elas estão lá só esperando para captar o sinal do remédio. Tá, antenas. Quem tem essa variante genética específica
aparentemente altera a densidade ou o formato dessas antenas. A pessoa pode ter muito mais receptores lá no cérebro ou no intestino, ou então as antenas dela têm uma química que gruda muito mais forte no remédio. Ah, então o sinal de que ela tá cheia não só chega, mas chega gritando no alto-falante? Isso, o sinal reverbera com uma intensidade brutal. E o estudo conseguiu medir isso com uma precisão matemática. Eles viram que para cada cópia desse gene favorável que a pessoa carrega, ela perde em média 760 gramas a mais. E como a gente herda genes do pai e da mãe, a pessoa pode ter duas cópias, né? Exato. E se você somar o efeito de duas cópias ao longo de 10, 12 meses de tratamento, a vantagem genética esculpe resultados completamente diferentes na balança. É uma loteria fisiológica. Mas o que eu achei mais louco, e até irônico, é que a pesquisa liga o sucesso direto ao sofrimento. É o lado obscuro dessa variante. Sim, os mesmos genes que garantem que a pessoa vai emagrecer horrores são os mesmos que aumentam demais o risco de reações severas. Tipo, quem tem mais náusea e quem vomita mais, estatisticamente, é quem mais perde peso. Qual que é a lógica disso no cérebro? A explicação está na anatomia bem lá do tronco cerebral. A gente tem uma região bem pequenininha chamada área postrema. Área postrema. Isso. E ela é literalmente o nosso centro do vômito. É uma área de alarme daquele nosso cérebro bem primitivo, sabe? O trabalho dela é ficar checando o sangue atrás de qualquer toxina. Se achar que você comeu algo estragado, ela força a expulsão pelo estômago. Certo, mecanismo de defesa básico. O detalhe genial é que essa área fica fora da barreira do cérebro e ela é forrada, mas forrada mesmo, de receptores GLP-1. Ou seja, a medicação não tem nem obstáculo. Bate direto nessa área com força total. Diretamente. Então pensa comigo, se a genética do paciente faz ele ter receptores super eficientes para captar esse sinal de saciedade, essas mesmas antenas eficientes na área do vômito vão pegar a molécula do remédio e interpretar aquilo como uma intoxicação massiva. Nossa! Então, o nervo vago responde gerando aquela náusea terrível. Que apaga a fome está fisicamente enroscada com a via que causa um mal-estar. É o pedágio biológico do emagrecimento. A genética meio que fala, olha, o caminho vai ser mais fácil para você, mas a viagem vai ser super enjoativa. E a ciência já está usando inteligência artificial para cruzar esses dados genéticos, né? Pois é. Os pesquisadores conseguiram usar IA para prever com uns 65% a 68% de precisão quem vai responder bem ao remédio. O que mostra que no futuro bem próximo, o médico vai olhar para o seu DNA antes de receitar qualquer injeção. O que muda tudo. Você evita colocar um paciente num tratamento super caro e cheio de efeito colateral por meses, se o algoritmo já está avisando que a biologia dele não tem as antenas certas para a droga funcionar. E tem o lado humano e psicológico nisso tudo que é muito reconfortante. Sabe, o estigma de estar acima do peso sempre carregou um peso moral esmagador na sociedade. Infelizmente, um julgamento cruel. Demais. Quando a pessoa não conseguia emagrecer com dieta ou mesmo com esses remédios caros, todo mundo, e muitas vezes o próprio paciente, achava que era uma falha oculta, uma fraqueza. E agora os dados da Nature dizem que não. Pode ser pura e simplesmente uma questão de densidade de receptores no cérebro, ditada por um acaso genético. O fracasso clínico sai da esfera moral e vai para o campo da biologia. Remove aquela culpa invisível. Mas, claro, a gente precisa ter muita cautela na hora de usar esses modelos de IA hoje em dia. Por causa dos dados de treinamento, né? Isso mesmo. Tem um viés gigantesco na pesquisa genômica mundial. Quase todos os dados de DNA que alimentam essas inteligências artificiais vêm de pessoas com ascendência europeia. A variante RS1035 pode agir diferente, cruzar com outros genes, ou nem ser tão comum aqui, dependendo da ancestralidade. E validar isso na nossa população não é preciosismo de cientista não, tá? É questão de segurança. Os genes interagem com o nosso ambiente, com a nossa comida local, com características que foram misturadas durante séculos.
precisamos dos nossos próprios dados. Com certeza. Mas agora, vamos imaginar o paciente no cenário ideal. Tá, cenário perfeito. O paciente tem a genética boa para medicação, a IA aprovou. Ele treina pesado para não perder músculo, aguenta as náuseas da área pós-trema de boa e depois de 1 ano ele chega no peso dos sonhos. Objetivo alcançado. E aí ele decide parar com a injeção. Isso. O que o corpo faz na manhã seguinte, quando o fornecimento sintético desses hormônios é cortado de uma vez. O que acontece é que a nossa biologia evolucionária entra num estado de guerra absoluto. Guerra? Pensa que o cérebro humano foi moldado ao longo de milhões de anos para sobreviver à fome. Quando você perde muito peso em pouco tempo, o hipotálamo não olha e pensa, que maravilha, estamos saudáveis. Ele pensa, socorro, a gente está passando fome e vamos morrer. Ele defende o peso antigo com unhas e dentes. É o que a gente chama de set point, o ponto de equilíbrio que o corpo quer manter a todo custo. Tirar o remédio é tirar a trava química que segurava essa defesa violenta do corpo. E a literatura comprova isso com o famoso efeito bumerangue, ou efeito rebote. Os dados mostram que a pessoa chega a recuperar uns 60% de tudo que perdeu logo no primeiro ano. Porque os hormônios viram do avesso. Exato. Eu estava lendo sobre os níveis de leptina. A leptina é aquele hormônio que a nossa própria gordura produz para dizer para o cérebro que está tudo bem, que tem reserva de energia. Quando a pessoa emagrece, a leptina despenca. O cérebro entra em pânico imediato. E aí, do outro lado, o estômago liga à fábrica de grelina, que é o hormônio que estimula a fome. Então, leptina no chão, grelina no teto. E tem mais. Os receptores de dopamina no cérebro que estavam lá quietinhos e suprimidos pelo remédio, eles acordam desesperados por algum estímulo. A via de recompensa do cérebro volta a buscar aquela enxurrada de dopamina que só a comida ultracalórica consegue dar. É a receita para hiperfagia compensatória. A pessoa passa a comer ainda mais do que antes de usar a caneta. É uma tempestade química. O que traz de volta um termo fascinante que os pacientes relatam muito, que é o ruído alimentar. O ruído alimentar é uma definição perfeita para quem vive isso. Para quem escuta a gente e não conhece o termo, o ruído alimentar é aquele diálogo interno quase obsessivo sobre comida. É o cérebro planejando o que vai jantar no segundo em que acaba o almoço. São aqueles pensamentos intrusivos de abrir a geladeira toda hora. E durante o tratamento eles relatam um silêncio mental maravilhoso, eles ficam livres disso. Mas assim que a molécula é eliminada do sangue, a orquestra volta a tocar de forma ensurdecedora no cérebro. A busca por açúcar e gordura toma a direção de novo. O que prova, no fim das contas, que o nosso jeito antigo de tratar a obesidade estava muito errado. Como assim? A obesidade não é uma fase, ela é uma doença crônica. Ninguém espera que um paciente com pressão alta continue com a pressão boa depois que ele para de tomar o remédio, não é? Faz sentido. O remédio não curou a pressão, ele só controla enquanto está no sangue. Exatamente. A falha de comunicação entre o intestino e o cérebro não some magicamente depois que você emagrece. Na verdade, como a gente viu, a fome volta ainda mais forte para tentar recuperar o peso. O tratamento muitas vezes tem que ser de longo prazo. Muda toda a nossa perspectiva de expectativa clínica. Imaginar que uma injeção vai curar o metabolismo como um antibiótico cura uma infecção na garganta em 7 dias é pedir para se frustrar profundamente. É a pior mentalidade possível para entrar nesse tratamento. Lendo as fontes, a analogia que mais fez sentido para mim foi a do óculos de grau. Imagina que a pessoa tem problema de vista. Quando ela coloca os óculos, aquele problema na córnea é compensado na hora pela lente. A visão fica perfeita, foco maravilhoso. Isso. Mas no momento em que ela tira os óculos do rosto, o mundo volta a ficar embaçado no mesmo segundo. A lente não consertou o formato do olho. Ela só ofereceu o foco temporário. A medicação injetável funciona exatamente como esse óculos de grau para os nossos hormônios da fome. É uma visão super realista. E isso joga um desafio gigante para as políticas públicas e para os planos de saúde. Porque não tem protocolo de alta médica para isso. Não tem. Igual quem tem disfunção na tireoide toma remédio para sempre. O problema é que parar o tratamento da obesidade acontece muito. Não por vontade do paciente, mas porque o custo é absurdo e a cobertura dos planos de saúde muitas vezes simplesmente não existe de forma contínua. E aí a pessoa fica jogada à mercê daquele efeito bumerangue brutal que a gente comentou. É um problema de saúde pública e informação. Totalmente. E olha só, a gente partiu de uma liberação da Anvisa para adolescentes,
entendeu como o corpo desliga o alarme da fome, imitando os hormônios do intestino, e viu que esse silêncio metabólico cobra um preço super alto do corpo, forçando a gente a cuidar dos músculos com proteína e musculação. E mergulhamos no DNA, provando que o sucesso da balança e os enjoos horríveis caminham lado a lado. Guiados pelos nossos receptores. E, por fim, confrontamos essa reação violenta do cérebro tentando recuperar peso quando a gente tira a trava química. Fica super claro que entender toda essa teia bioquímica tira a doença daquele terreno moral do achismo e coloca no lugar certo, que é o rigor analítico da fisiologia médica. A ciência libertando o paciente da culpa, no fim das contas. Exato. Mas ao mesmo tempo que entendemos o quão profundo é esse controle sintético da nossa fome, fica uma reflexão para quem escuta, uma provocação mesmo, com base nos textos que analisamos. Pode falar. Se a gente já sabe que a obesidade demanda um cuidado crônico para a vida inteira para conter a defesa fisiológica do corpo, e se a inteligência artificial, muito em breve, vai usar o nosso código genético para cravar exatamente quem tem os melhores receptores para esses medicamentos, como a nossa sociedade vai conseguir lidar com o abismo que vai se abrir? Um abismo financeiro e de saúde. Sim. Como vamos equilibrar a balança entre aquelas poucas parcelas da população que tem muito dinheiro para pagar por esse silêncio neurológico para o resto da vida e a enorme maioria que não vai ter como financiar essa evolução científica? Fica aí o questionamento sobre a democratização do metabolismo saudável.